O deputado federal do PL, Gilvan da Federal, pediu desculpas nesta quarta-feira por ter dito querer que o presidente Lula morresse durante uma reunião na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Deputado Gilvan. Questão de ordem, gente, artigo 74, eu fui citado. Só um minutinho, deputado. Um minuto, deputado Gilvan. Obrigado, presidente. É que eu fui citado pelo líder do PT. Eu aprendi com meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros. Ontem, na Comissão de Segurança, estavam debatendo um projeto para desarmar os seguranças do descondenado Lula. E eu disse lá que se ele tivesse um infarto ou tivesse um taquicardia e morresse, eu não ia ficar triste. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Então, assim, eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria pagar pelos seus crimes, deveria estar preso e pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país. Mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpa, presidente. Obrigado. A retratação do bolsonarista, feita em discurso no plenário da Câmara, ocorreu horas depois de o senador e líder do PL, Flávio Bolsonaro, criticar sua fala, classificando-a reprovável. Rápido, já que o assunto gira em torno aí do... O senador Cajuru tocou na matéria da Folha de São Paulo, que o jornalista Alberto Schwartzman escreveu um artigo publicado lá, Por que deseja a morte de Bolsonaro? E hoje, ou ontem, não sei, o deputado do Espírito Santo faz algo similar com relação ao Lula. Eu quero só também registrar aqui que é óbvio que as duas atitudes são reprováveis. Não é a postura que se espera de um parlamentar que está ali para discutir as coisas sérias do Brasil. Mas eu não vejo... Eu acho que a gente tem que ter... Nesse caso específico, eu já vi que parece que a AGU vai estudar se tem alguma medida judicial que possa ser tomada. Só que mais uma vez a gente vai voltar naquela discussão sobre a imunidade parlamentar. Porque se nós temos a imunidade para falar, pelo menos, o que nós pensamos, por mais absurdo que seja, e concordo que não é uma fala, é uma fala absurda, se isso merece algum tipo de punição, porque vai ficar sempre a subjetividade, se aquilo ofendeu ou não ofendeu alguém. Aí cabe ao eleitor, na verdade, nas próximas eleições, fazer o balanço, se entende que ele merece ser reconduzido ou não. Mas da nossa parte, é só a minha ressalva, não acho que caiba nenhuma medida contra uma fala do parlamentar. Esse julgamento a população vai fazer, e se quem se sentir ofendido e entender que foi vítima de algum crime, tem os procedimentos judiciais para serem tomados. E para fazer esse registro apenas, presidente. Na sessão de terça-feira da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Gilvan deu a declaração durante a análise de um projeto de lei, a qual é relator, que proíbe o porte de armas dos agentes de segurança do presidente Lula. O projeto foi aprovado. Lewandowski quer desarmar o cidadão de bem, que eles andem desarmados sem segurança. A vida deles não é mais importante do que um trabalhador. E dizer mais... Você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Um dia após a declaração, a Advocacia Geral da União apresentou à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República uma notícia de fato solicitando uma investigação contra o parlamentar, pela suspeita dos crimes de incitação ao crime e ameaça. De acordo com a AGU, Gilvan deve ser investigado pela PF e o Ministério Público. Agente da Polícia Federal licenciado, Gilvan já foi condenado em 2021 por violência política de gênero ao ter chamado a deputada estadual do PSOL, Camila Valadão, de assassina de bebês. À época, Gilvan ocupava a cadeira de parlamentar na Assembleia do Espírito Santo. Cumprindo seu primeiro mandato federal desde 2022, o bolsonarista constantemente protagoniza discussões acaloradas com adversários políticos, sobretudo o deputado Pastor Henrique Vieira. Bem, esse projeto é obviamente inconstitucional, não vai prosperar na casa. E ele é, na minha opinião, tragicômico. Seria engraçado se não fosse trágico. Só para ver se eu entendi e para que a sociedade entenda, porque obviamente não estou tentando exatamente convencer vossas excelências. Meu papel aqui, já falei várias vezes, é pedagógico, dialogando com parte da sociedade. Se eu entendi bem,
o projeto visa impedir que os seguranças do presidente Lula e dos ministros de Estado possam usar armas de fogo. Bem, vamos lá. O deputado Bilinski sempre usa aqui o termo técnico. Essa é uma comissão técnica, os profissionais de segurança que entendem do tema. Portanto, o debate tem que ser técnico. Essa é a minha primeira pergunta para começar o debate. Seguranças pessoais de uma autoridade, a maior autoridade do Brasil. Qual é o argumento técnico para justificar que não estejam armados? Mas entendam a minha pergunta e, se possível, peço inclusive ao Gilvan, deputado Gilvan, que me responda objetivamente, se puder e quiser, não vou determinar a fala do deputado. Mas a minha pergunta é, qual o argumento, atenção, técnico, para que seguranças de autoridades não estejam armados? Não estou perguntando em termos ideológicos ou políticos. Estou usando o pressuposto que é utilizado aqui. Razões técnicas para definir o posicionamento e a opinião. O governo, o presidente Lula, nunca disse, atenção a isso para nós trabalharmos com a verdade, nunca disse que agentes de segurança não podem estar armados. Isso nunca foi dito. Nós nunca dissemos que determinadas funções precisam de proteção e segurança. Nós nunca dissemos isso. O que nós dizemos? Que arma de fogo estimulada em massa para uso da população em geral, os cidadãos no cotidiano, que não é uma boa política de defesa e de proteção. Sempre foi essa a nossa defesa. Quando nós dissemos que policiais não podem ter arma? Seja Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal ou seguranças profissionalizados. Nós nunca dizemos isso. O governo nunca disse isso. O presidente Lula nunca defendeu isso. Ou Vossas Excelências estão agindo por maldade, ou por má fé, ou por ignorância. Porque eu estou tentando quase que desenhar. Não estimular o uso do armamento de forma massiva e genérica pelos cidadãos, não significa que determinados agentes profissionais da segurança tenham que estar desarmados. Isso é tão óbvio. Não é possível que Vossas Excelências não entendam. Então vamos lá. Na hipótese de não ser burrice, na hipótese de não ser ausência de inteligência, na hipótese de não ser ignorância, qual a outra hipótese para um projeto pitoresco como esse? Bizarro. Insisto, mescla de tragédia e comédia ruim. Se não é ignorância, se Vossas Excelências conseguem entender o nosso argumento, e se quiser discutir sobre o argumento, eu topo o debate de ideias. Estou desenhando, verbalmente. Nós nunca dissemos que profissionais de segurança pública não podem se armar. Nós defendemos uma política restritiva para o uso de armas pelos cidadãos, porque não achamos que no cotidiano, no dia a dia das pessoas, o uso de arma pode ser um fator de defesa. Bem, se Vossas Excelências conseguem entender esse argumento, o que resta? O que Vossas Excelências querem quando projetam e propõem que os seguranças do presidente Lula não podem se armar? Se não é ignorância, senhores, só resta maldade. Só resta perversidade. Vossas Excelências não se importam com a vida do presidente Lula? Imagino que não. Mas Vossas Excelências desejam a morte do presidente Lula? Desejam? Conseguem pegar o microfone e produzir essa frase? Confessar o desejo mais profundo do coração? Eu discordo radicalmente das ideias de Bolsonaro. Jamais, ele sendo presidente da República, eu apresentaria um projeto para que ele, como maior autoridade política e pública do país, não tivesse segurança. Porque eu quero debater as ideias. Eu não quero desejar ou planejar a morte de alguém. Então, ou Vossas Excelências estão na ignorância / ausência de inteligência, ou Vossas Excelências estão na maldade.
não se importando com a vida do presidente Lula, opção A. Desejando a morte do presidente Lula e ministros de Estado, opção B. Ou, sinceramente, Vossas Excelências estão legislando em causa própria? Vossas Excelências têm alguma relação? Uma pergunta. Não é uma afirmação, é uma pergunta. Tem o direito de fazê-la diante dessa proposta. Vossas Excelências participaram daquele plano de tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes? Estão participando? Querem continuar o golpe? Querem matar o presidente e por isso querem desarmar os seus seguranças? Mas vamos imaginar que Vossas Excelências não se importem com a vida do presidente Lula, desejem a morte do presidente Lula, ou não estejam planejando a morte do presidente Lula. Bem, pergunto a Vossas Excelências, e os seguranças? Vossas Excelências não são solidários aos profissionais da área de segurança pública? Pergunto. E para cada pergunta, sinceramente, eu espero uma resposta, se puder e quiser. Porque quando Vossas Excelências dizem que agentes de segurança, profissionais de segurança, não podem se armar para defender o presidente, já pararam e pensaram que também estão desprotegendo estes profissionais da área de segurança? Esse projeto é bizarro. Vossas Excelências sabem que ele é inconstitucional. Pelo menos eu imagino que saibam. Porque eu estou duvidando muito de determinadas capacidades cognitivas aqui. Mas se é flagrantemente inconstitucional, o que Vossas Excelências esperam? Facilidade para matar o presidente e facilidade para matar ministros de Estado? A continuidade de uma tentativa de golpe? Estão assinando embaixo. É pedagógico esse projeto. Óbvio que uma bolha fanática vai idolatrar e aplaudir. Agora, eu espero que grande parte da sociedade possa entender o que é extrema-direita. Porque ou Vossas Excelências vão distorcer o meu argumento, vou desenhar de novo. Nós nunca dissemos que agentes de segurança não podem se armar. Se Vossas Excelências conseguirem debater esse argumento comigo, o que sobra? Maldade? Desejo que o presidente morra? Quem em sã consciência acha que a maior autoridade pública de um país não pode ter uma segurança especializada para protegê-lo? Isso é diferente de querer limitação para o uso de armas para todos os cidadãos. É óbvio que é diferente. Qualquer um percebe a diferença. Defender a restrição de armas para a população no todo não significa defender que agentes de segurança estejam desarmados. É de uma obviedade. E eu pergunto, até quero... Mas talvez tenha que falar 10 para que Vossas Excelências entendam. Vou até citar, vou dar esse presente. O deputado Sanderson está aqui comentando a minha fala o tempo inteiro. E agora disse que eu repeti 5 vezes. Talvez, para que Vossa Excelência entenda, 15, 20 ou 30. Quem sabe? Pega o microfone e debate as minhas ideias, sem distorcer o meu argumento. Porque se o presidente fosse Bolsonaro, seja quem for, é óbvio que a natureza da função exige uma segurança profissional que esteja armada. Nunca dizemos o contrário disso. 6ª vez, Sanderson. Agora quero ver se essas 6 vezes vão ser suficientes para não fazer fake news e distorção diante da minha fala. Eu defendo que agentes de segurança estejam armados. 7ª vez. 7ª vez. Dialoguem com isso, sem distorcer. E aproveito esse 1 minuto e meio para dialogar diretamente com o deputado Paulo Bilinski, citando também, com todo respeito. Vossa Excelência usar o poder de presidência, que sai toda hora, porque é impressionante a quantidade de relatórios que o próprio presidente designa dele mesmo. Dizer que chamar Bolsonaro e Derrite de covarde não pode ser registrado. Quantas vezes adjetivos piores foram ditos para o presidente Lula? Quantas vezes eu fui aqui ofendido com palavras muito mais graves? Ou Vossa Excelência se retrata disso e não vai se retratar, ou admite que é autoritário. Aquilo que Vossa Excelência discorda, usa de forma arbitrária e covarde a presidência para censurar. Não tem capacidade emocional
para lidar com a diferença. Porque, veja, honestamente, capacidade emocional? Não usei nenhum palavrão. Eu não usei covarde. Veja bem, espera a sua vez. Veja bem, eu quero registrar isso. Eu quero registrar direito de fala cassada várias vezes. Eu quero pedir mais 30 segundos, senhor presidente Ismael Alexandrino. Ou... Encerre nos 30 segundos. Com certeza. Obrigado. A minha pergunta para a consciência dos senhores. O adjetivo covarde já foi usado para o presidente Lula aqui? O presidente, nesse momento, pediu para tirar da taquigrafia? A resposta honesta é não. Então é autoritarismo, incapacidade emocional de ouvir a diferença e uso arbitrário da presidência.